muito bom estar com vocês para mais um programa Cabeça para Cima. E hoje o tema é sério, um tema que demanda de cada um de nós reflexão e de alguma forma participação. Inicialmente você vai pensar, bem, o que eu tenho a ver com isso? Porque eu moro no Brasil. Mas a verdade é que todos nós temos alguma coisa a ver, porque a liberdade é algo muito precioso. Aliás, a internacional, as diretrizes internacionais de direitos humanos apontam que todo ser humano tem que ter liberdade de ir e vir, tem que ter liberdade de expressão, tem que ter liberdade de credo, o direito à liberdade de crer, de ter religião que ele elege, que ele escolhe. Mas em grande parte já, quase que eu diria que metade, a gente vai saber exatamente já nesse programa, das pessoas que vivem no mundo não têm essa liberdade. Pelo contrário, elas são perseguidas. Vamos hoje falar sobre os cristãos perseguidos, aqueles que escolhem, elegem ser discípulos de Cristo, mas às vezes pagam com a própria vida. Temos o pessoal do Portas Abertas aqui, pessoas que nasceram em países em que realmente as portas estão fechadas. Fique ligadinho com a gente, é muita informação importante e você vai entender melhor o que isso tem a ver com você, como é que você pode participar. Então a gente vai ao informativo e retorna com o debate. De acordo com o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. No entanto, de acordo com o Pew Research Center, quase 75% da população mundial vive em áreas com graves restrições religiosas. Muitas dessas pessoas são cristãs. A perseguição aos cristãos consiste em qualquer hostilidade vivenciada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo, incluindo palavras e atitudes hostis, dirigidas contra elas unicamente por causa da sua fé em Jesus. Atualmente, cerca de 100 milhões de cristãos são perseguidos. Em média, 100 perdem sua vida a cada mês em razão da fé em Jesus Cristo. Conosco hoje para debater André Hovsepian, que é diretor do Hovsepian Ministries, ministério, portanto, filho mais novo de um grande homem, Heike Hovsepian, pastor que foi morto no Irã por pregar a palavra. O próprio André nasceu no Irã, vem de uma família que já por três gerações, embora que seja de descendência armênia, reside no Irã. É um prazer tê-lo aqui, André. It's a great pleasure to have you here today. Thank you so much. Thank you for having me. A gente tem certeza que você vai poder esclarecer a gente bastante. We're sure that you're going to bring a lot of important information that will help us understand. Sure. Just let me introduce Jonathan. Muito bom ter com a gente também. Esse fala português, graças a Deus. O Jonathan Ferreira, que é pastor e gestor de aliança e desenvolvimento da missão Portas Abertas. E ele vai poder ajudar a gente a entender qual é o nosso papel nesse processo. Precisamos entender primeiro o que está acontecendo fora e o que isso tem a ver com a gente. Jonathan, bem-vindo. Eu creio que de volta ao Cabeça para Cima, de volta a Boas Novas, não é isso? Muito bom estar aqui. Como Missão Portas Abertas, já estivemos aqui outras vezes. É meu privilégio estar aqui a primeira vez para falar então do cristão perseguido. E nos orientar no nosso papel, né? Falar um pouquinho sobre isso e nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte nisso também. Com certeza. Bem, o Jonathan fala muito bem inglês, mas ele vai ajudar aqui, nós dois, com certeza, vamos conseguir transmitir para você as importantes informações que ambos, inclusive, e sobretudo o André, com o testemunho maravilhoso que ele tem para passar para a gente. Mas a gente não tem como começar de outra forma. O que é Portas Abertas? Né? De repente, alguém que está em casa com a gente conhece e outros não. Então, eu vou começar com você, André, mas eu quero também ouvir um pouquinho. We want to hear you as well. Telling us what Open Doors is, how it started and how it works out, for example, in Iran and other countries where you've worked. We'll start the history with him. E aí, como é que é, Jonathan? Bom, Missão Portas Abertas começou com o irmão André, há mais ou menos 60 anos atrás. Que está vivo ainda e atuando. Está vivo, está com 86 tremendo anos, ele. com uma saúde incrível, continua fazendo coisas maravilhosas, evangelizando muita gente no Oriente Médio. Então, Missão Portas Abertas começou há mais ou menos 60 anos atrás, com o irmão André. Ele estava no seminário e, de repente, ele descobriu a verdade da cortina de ferro daquela época. Rússia, Albânia, Tchecoslováquia, Romênia, todos aqueles países onde não podia ter Bíblia, não podia ser cristão, debaixo do comunismo. Isso. Então, a Missão Portas Abertas começou ali, ele num fusquinha, levando Bíblias para esses países. Hoje, Missão Portas Abertas atua em mais de 60 países,
Nós temos todos os anos um Ele mapa... contrabandeava, desculpa te interromper, mas ele efetivamente entrava declarando outros propósitos, mas escondido no carro, ele contrabandeava Bíblias. Contrabandeava. Deixa eu te dar esse livro, já é um presente para você. Opa, obrigada. Esse é o primeiro livro dele, contando a história de como começou a Missão Portas Abertas. As pessoas podem entrar no site de Portas Rapaz, Abertas. a última vez que eu li esse livro é aquele antigão, não é? É o primeiro. Tá, eu devia ter acho que uns 12 anos de idade. É um livro que impactou tremendamente a minha vida e eu recomendo para qualquer jovem, adolescente, qualquer pessoa, de qualquer idade, se você não lê, leia esse livro, porque ele tem milagres, ele tem histórias assim tremendas. Tem sim. Aí, ao começo da história, eu li esse livro quando era adolescente. E desde então falei que eu queria ser missionário na Rússia. Estou no mundo missionário aí desde então. E hoje Missão Portas Abertas continua atuando em mais de 60 países. A gente vai falar mais como que ela atua, mas principalmente nos países mais perigosos em termos de perseguição, que hoje a Coreia é o primeiro do topo da lista. Coreia do Norte, no caso. Coreia do Norte, no caso. Entendi. Já já a gente, inclusive, vai falar sobre esses países e como é que esse ranking é feito. Como é que é para você? Você que viveu num país perseguido, você tinha um suporte, por exemplo, você sentia, era uma coisa, assim, carência, há essa carência, há essa necessidade. Speaking from the other side, okay? Because you lived in a country where you actually needed help. So what's the importance of having someone that would come and in some way praying or helping, giving some sort of support, you know, in such an oppressive situation? You know, it was very, very vital for survival. That's what I would say. Eu diria que foi vital ter portas abertas para nossa sobrevivência. The worst feeling for someone who is being persecuted or living in a persecuted country is to feel that he is forgotten. A pior sensação para alguém que vive num país onde há perseguição, onde ele está sendo perseguido, é ter a sensação que ele foi esquecido. But when you really experience the body of Christ, the real meaning of body of Christ, then that's when healing comes as well. Mas quando você pode experimentar o verdadeiro sentido do corpo de Cristo, essa cura, então, essa restauração I vem. will share in more details about my testimony, but I can really testify that I myself am a testimony of prayers of people who have prayed for me and my family. Vou dar mais detalhes um pouco mais na frente, mas eu posso de cara testificar que eu sou um testemunho, eu sou resultado da oração de pessoas. After my father was martyred, we really felt the miracle that prayer does in your life. Depois que meu pai foi morto, porque o pai dele foi martirizado no Irã, é que nós podemos verdadeiramente sentir o milagre que a oração opera na vida da gente. And you know, it's as if people were praying and we could feel the frequencies, the waves coming and hitting our heart, and the healing process started. A sensação que a gente tinha é que enquanto as pessoas oravam, aquilo vinha como que em frequências, em ondas na nossa direção de cura e de consolo na nossa vida. So we are very, very happy, and we always praise the Lord as a family of the persecuted for organizations like the Open Doors. Então, como uma família perseguida, nós damos graças a Deus pelo trabalho do Ministério do Portas Abertas. Eu não resisto, André. Você, por exemplo, você nasceu no Irã, certo? A gente sabe que os países, às vezes, e de repente o Jonathan pode falar também sobre isso, não sei exatamente como chamar, há graus diferentes de perseguição que podem variar de região para região dentro de um país e de tempo para tempo. Então, de repente, lá atrás, nos anos 50, 40, no Irã, de um jeito, e agora, depois, nos anos 70, ficou de outro, depois... Então, como é que é isso? Como era na sua infância, né? Como foi para você ser criado num país que a gente sabe que é um país de maioria muçulmana, mas ter sido criado um cristão? Deixa eu tentar colocar lá. Coloca só rápido em inglês aqui. We know that there are different levels, let's say, of persecution, maybe within a country in itself, and in different times as well, decades, let's say, like Iran. You were raised in Iran, you were born there. Yes. What was it like when you were born? And even so back then, what was it like to be a Christian in a Muslim country? Yes. And then what happened? I know that things got worse as time. So tell us a little bit how, when you were raised, first of all, what was it like to even be a Christian in that country? And later on, we can talk a little bit more about the different levels of persecution within time or even within the same country. Sure, sure. Well, you know, my family is Armenian, so we are nominally, all the Armenians are Christians. Ok. Eu sou de descendência armênia e nominalmente os armênios são cristãos. Yes, but our forefathers
300 years ago, they fled to Iran, and so we were born and raised in Iran. Mas, o quê? 300 anos antes de eu nascer, a minha família, os meus descendentes, fugiram, na verdade, essa é a palavra, para o Irã, então eu nasci e fui And my criado father lá. was the pastor of Assemblies of God Church in Iran, which the church was open to all the Muslims as well. E quando eu nasci, o meu pai era pastor da Assembleia de Deus no Irã, e a igreja naquele momento operava e estava aberta, inclusive, para muçulmanos, quem quisesse frequentar. And so because of that, we were under persecution as well. Because, Even then? Yes, yes. Mesmo naquele tempo, quando havia um pouquinho mais de liberdade, a gente já estava debaixo de perseguição. And of course, you know, I wasn't born before the revolution. You I were born myself after? was, yes, I was born after Ele é o the caçula da revolution. família, então, na verdade, ele nasceu já depois da Revolução. But my Irã. parents, they were under persecution even before the revolution. Mas in antes Shah's da time. Revolução, quando era o Shah Reza Pahlavi, não é isso? Many times, you know, Já havia perseguição. many times my father, for example, would preach on the pulpit, and all of a sudden they would see the glasses come down. Someone would throw stones. Muitas vezes, naquele tempo, né, ainda antes da Revolução, meu pai estava pregando no púlpito e, de repente, a gente só escutava o vidro quebrando. Eram as pedradas, as pessoas ali apedrejando a igreja. And at the time that they were serving in a church in north of Iran, they would get many threatening letters. Naquele tempo também eles recebiam muitas cartas ameaçadoras. Isso era no norte do Irã. People would say, leave our city, Saia da nossa go out of our cidade. city, we don't want you. Nós não queremos você aqui. We Vai don't want embora. you to convert our people into Não Christianity. queremos você converter o nosso povo ao But you know, cristianismo. after revolution, things got even worse. Mas as coisas pioraram muito com a Because Revolução. now, obviously, the whole government and the system was rooted in Islamic. Porque o sistema e o governo se uniram em torno do Islã. So there were many interrogations. Então, os interrogatórios se iniciaram. I remember many times, you know, my father, for maybe one day, he wouldn't come home, and then we would find out that he was being interrogated somewhere. Às vezes nosso pai saía, ficava um dia inteiro fora, a gente não tinha certeza, aí ele voltava um dia depois, a gente descobria que ele estava sendo sujeitado a interrogatórios. Or if the police, for example, caught you with a Bible talking to a Muslim, that was a problem. Se a polícia lhe abordasse ou lhe encontrasse falando com a Bíblia ali aberta com alguém que era muçulmano, então ali você estava frito, né? No bom português era um problema. And many persecutions, both mentally and physically. Então a perseguição ela era mental e também física. And for the Muslim background believers, for those who converted from religion of Islam to Christianity, if their bosses found out, they would be kicked out of the job. E, por exemplo, para alguém, porque nós éramos armênios, mas se alguém que era muçulmano se convertesse, então havia represálias. Por exemplo, se o patrão dele descobrisse, ele era despedido do emprego. And many of the church members that we had there, their families had denounced them. E a maioria dos nossos membros dessa situação também tinham sido denunciados pelos seus próprios parentes. And they had lost many of their friends and relatives because they didn't want to deal with E someone who perdiam, would cause então, o trouble. contato com os amigos e com a própria família, porque eles eram literalmente expulsos por ter escolhido a fé But it is cristã. very interesting that they were still very firm in their faith, and they really stood for God. Mas é impressionante como eles eram, mesmo assim, muito fortes na sua fé e tomavam uma posição para Deus. Because, you know, I have to say Deus. there are two different images about Iran. Eu tenho que deixar claro aqui que há duas imagens diferentes que a gente tem que entender sobre o Irã. One is the image that the news, the CNN and the Fox gives us, which is the bombings, the beatings, the Ahmadinejads. Uma é aquela imagem passada pelas redes de comunicação mundiais e até nos nossos jornais aqui nacionais do nosso próprio país, com as bombas, as explosões, as perseguições, os Ahmadinejades da The vida, nuclear weapons, the terrorism and all as that. armas nucleares, o terrorismo. Unfortunately, everyone knows Iran as that. Todo mundo conhece o Irã como sendo isso, a gente identifica isso com o Which is Irã. partly true, but it is not the Que é whole parte story. da verdade, mas não é toda a Yes, there is história. a different side to Iran as well. Tem um lado diferente do Irã. And it is the thirst that people really have for searching God and knowing God. E esse lado é muito claro,
sede que as pessoas têm, a busca que elas têm por Deus, de conhecê-lo. Because, you know, people in Iran and in Middle East, I can say, they do believe that God exists. There is Allah. Porque as pessoas lá, de modo geral, creem realmente que Deus existe, que Deus existe, existe Allah. But the God that they believe in, because he's not alive, he is not Jesus Christ, there is no God in reality for them, so that's why they find that emptiness some point in their life. Mas o profeta em quem eles creem não está vivo, ele não é Jesus Cristo. Então a religião se torna morta, eles têm a fé em Allah, mas simplesmente as coisas nada And that's why acontecem. when they found Jesus Christ and they found that salvation and peace and joy and happiness in him, that was really valuable for Então, them. quando eles tinham um encontro com Cristo, eles encontravam, sabia que Cristo estava vivo, e isso realmente resultava em paz, em perdão, em algo diferente, em alegria na vida deles, eles estavam dispostos a pagar o And preço. because of knowing that value, they were willing to sacrifice so much for E it. conhecendo então esse valor, entendendo, compreendendo esse valor, estavam dispostos realmente a pagar um alto preço. So I would say, to answer your question clearly, you know, growing up in Iran, spiritually was very good. You felt always very close to God. Eu tenho que admitir que ser criado, então, num país daquele com tanta perseguição, contrário ao que imaginei que ele ia responder, espiritualmente foi muito bom, porque a gente se sentia, tinha que estar muito perto de Deus. Because you were constantly reminded Porque what você the é cost is. constantemente lembrado do preço a ser pago. Então, quando tudo é muito fácil, você esquece. Mas se você tem que pagar um preço alto, então você é lembrado constantemente. However, it was very stressful, definitely at times, and sometimes physically painful. Era estressante, no entanto, a maioria do tempo, em alguns momentos, inclusive fisicamente, porque eu era. Were you actually then? Did you actually suffer physical? Not myself. I was only 15 years old until Okay. we came out of the States, but I will go into details of what happened to my dad now. Ok. So- Mas eu pessoalmente nunca fui sujeitado a algum tipo de maltrato ou qualquer coisa física. Mas o meu pai foi já. E a gente realmente tem que parar, porque nosso primeiro bloco já foi. Mas a gente vai voltar falando sobre como está agora. Qual foi a experiência do teu pai e como está agora a situação? Vamos dar uma olhada nesse ranking. Você já falou, pastor, da Coreia do Norte, não é isso, Jonathan? Que como sendo, acho que no momento, a zona mais vermelha, o local mais difícil, hoje. a pior para a igreja, para o cristão, para a igreja perseguida. O Irã também, a gente sabe que continua sendo um lugar extremamente complicado. Mas a gente sabe que no momento há muitos países também no norte, na África, onde o extremismo está imperando de uma forma terrível, que afeta não só a igreja cristã, afeta, na verdade, eu percebo, a população como um todo. Afeta muito as mulheres, por exemplo. Afeta as minorias, não é verdade? E como é que está essa situação hoje? E já você vai entender um pouco melhor também o que isso tem a ver com você, como é que você pode fazer a diferença. A gente volta já.